Queria que você me ajudasse a entender os perfis dos personagens. A Daniela Pérez, você já me contou, a atriz a gente já sabe, mas eu queria entender a dinâmica e o que é aquele casal, Guilherme de Pádua e Paula Tomás. Muito se fala a respeito disso. Eu ouvi várias interpretações a respeito disso. Tá? Beto, você sabe que eu sou extremamente objetiva, né? Eu não consigo sair da objetividade. Eu não tenho muito nhenhenhé comigo, entendeu? E ficar buscando coisas, né, maravilhosas e vamos chegar no ânimo do não sei o quê. Olha, a coisa é muito direta comigo, porque eu lido com isso. Eu não conseguiria ser perita se eu não lidasse. O que eu vejo nesse casal? As pessoas falam muito em pacto, porque houve um pacto e os dois, né, um verdadeiro pacto. Nós vamos matar, desovar e vamos ficar juntos, etc. Eu vejo uma frieza, assim, muito grande no Guilherme. Se a gente pegar todas as características, né, de um psicopata, ele vai gabaritar todas. Então, eu vejo o Guilherme como um psicopata, extremamente narcisista, disposto a qualquer coisa para atingir o objetivo dele. O que é o objetivo dele? Ele quer se tornar um astro, naquele momento, da novela das 8. Ele nem estava nesse papel, ele estava ali no papel coadjuvante, mas ele estava muito bem. Ele, muito provavelmente, ele ia ser o novo galã, junto com o Fábio, né, o outro garoto que trabalhava, ou sei lá, com todos os galãs da época, porque ele tinha tudo, estava com material, ele nasceu prontinho para isso. Né? Bonito, trabalhava bem, perfeitamente, era um ótimo ator, não tinha isso, mas o narcisismo de um psicopata fala mais alto. Né? E eu vejo a Paula, não que eu esteja aqui colocando, não, ela não tem responsabilidade, claro que ela tem. Quando a gente falou de borderline, que foi justamente com você, eu vejo muito borderline na Paula, inclusive, né, colaborando para ela ser manipulada por ele. Então, se alguém acreditou que estava num pacto, era ela. Quais características de borderline que você acha que ela tem para caracterizar? Borderline, esse excesso, né? É assim, amor é amor, eu preciso tatuar o seu nome na minha virilha, você tatua o meu no seu pênis, nós vamos ficar juntos. Nós acreditamos em determinadas coisas, então eu vou no teatro, eu levo a imagem, tem que tocar, sabe, coisas excessivas, né? Aquela pessoa que fica, é muito do borderline, e de ir até além do limite. Se ela não tem um controle, que é até um controle medicamentoso, psicoterápico, ela vai a fundo em tudo, ela mete os pés pelas mãos. E o borderline, aparece muito essa característica nele, né, nos relacionamentos. Então, tem muito psicopata que vê isso no borderline e aproveita essa inconstância, esse medo do abandono, essa necessidade de experimentar tudo em excesso, de ir até as últimas consequências, sem pensar, uma pessoa extremamente impulsiva, né? Ele se aproveita disso, ele aproveita até dessa vulnerabilidade dele, da inconstância. Eu te amo, eu te odeio, eu te amo demais. Você me abandonou, você não falou comigo. Faz 2 horas que você não fala comigo. Como é isso? Onde você estava? Sabe, essa coisa exagerada? Eu vejo ela assim com relação a ele. E, claro, deslumbrada. Porque, apesar dela ser... Ali tinha uma diferença, né? De nível social até. Ele, né? Um rapaz mais simples, tal, mas ela tinha uma situação privilegiada, tem, acho que até hoje. Mas é o deslumbramento de estar um astro, né, em ascensão da Rede Globo. Ainda então, mais em 1992. Isso, gente, temos que pensar lá em 1992. Hoje você pode falar, né, eu quero ter 70 milhões, né? É o cara que tem 70 milhões de seguidores. Hoje é o Instagram, é outra coisa. É o Instagram. Mas na época era o cara de 150 milhões de seguidores. Seria isso. Porque eram 50 milhões de pessoas. Exatamente. Ela era a mulher dele. Ele parece que escondia o fato. Ele não ficava falando para todo lado, eu sou casado, tá. Né? Essa coisa parece que foi revelada depois do que aconteceu. Mas ela, quem tinha um contato maior com ele, sabia, porque ela ia no teatro, todas as noites assistia ensaio. Quem que não sabia que ele era? Não dá para falar, quem é aquela menina com aquela imagem lá? Querendo que a gente beije, passe a mão, não sei o quê. Né? Como não? Isso que você
colocou agora, eu lembro dessa cena que eu estava assistindo e eu achava o Guilherme Spada bonitão à época e tal. Era fim de ano ainda, era no sítio, ele tinha passado umas 2 semanas antes e ele fala, num programa chamado Sexolândia, que o Faustão tinha, ele pergunta, você está casado? E ele fala, solteiro. Tanto que isso me marcou, que eu falei, olha, será que ele é gay? Sabe assim? Aí eu falei, mas ele é casado? Mas ele não falou que era solteiro? Uma mulher borderline com um homem desses falando que é solteiro ao vivo, no ar, ela não ficaria ainda mais louca? Claro, totalmente. Né? Se ela já não tem um controle com isso, você vê que é esse jogo de morde e assopra. O psicopata adora fazer isso com borderline, porque ele entra direitinho. Entendeu? E com isso ele manipula. Agora, a gente tem que pensar numa coisa que acho que ainda existia, apesar que isso era muito comum na década de 50, 60, dos galãs não comentarem, né, pelo fato de ser casado, Mas de ter um 92 já relacionamento. falava, né? 92 Já falava, mas ainda, né, você vê que até ele tem lá, né, umas características de sexualidade que ele escondeu. Você pode mostrar foto para mim, você está aqui junto com os caras aqui, né, no Leopardos, e ainda está a Rogéria aqui, você fala que você não era. Tem lá a imagem de você, não, eu nunca vai dizer. É que ele fez a peça Querelle com a Rogéria, que é uma peça gay, é uma peça de um navio gay e tal, não sei o que lá. E aí ele fez também os Leopardos esqueci o nome da outra mulher lá. E ele nega. Oi? E ele nega a sexualidade dele. Ele nega. Agora, a Pérez fala uma coisa que ele não nega que é um assassino, ele tem problemas de ser chamado de gay. Exatamente, ou de bi. Né? Mas veja, para o indivíduo que tem essas distorções, ele está criando uma máscara social, a máscara do galã. Então, o galã, ele tem que ter milhares de fãs. Ele pode, o que eu entendo que é isso que ele pensava, poxa, se eu falo que eu já sou casado, né? As mulheres podem falar, poxa, casado, tal. Ele criou isso, ele estava formando essa máscara para ele. Equivocada? Pode ser, mas em 92 ainda as pessoas poderiam pensar dessa forma. E uma coisa que é importante, em 92, uma das coisas que hoje é o número de curtidos, o número de comentários, visualizações. Em 92, para atores, era o número de cartas que as pessoas recebiam. Exatamente. Então, para ele, no entender dele, que pode estar absolutamente equivocado, já era demodê ou qualquer coisa assim, ele achava que não, eu não vou ficar falando que eu sou casado. Por quê? E mesmo para um psicopata, ele não é leal, né, Beto? Ele não tem uma relação leal com a pessoa. E outra, ele é promíscuo sexualmente. 92. Você, né, imagina, ele estava também para tudo, para o que aparecesse. Então, se ele já começa, não, eu sou casado, vou ser pai de família, quer dizer, pode desmontar um pouco, né, aquela história que ele estava criando para ele. Então, como você perguntou dessa dinâmica, é o que eu vejo, entendeu? Um psicopata, extremamente narcisista, ambicioso, né? Total, exagerado, que as pessoas comentam que tudo para ele era um exagero, né? Mesmo quando ele ia trabalhar, aquela coisa, uma coisa meio fake. As pessoas, assim, no momento não percebem muito, mas depois começaram a falar, pô, ele tinha mesmo um comportamento esquisito. Né? Era uma coisa meio falsa, era uma coisa exagerada, né, dele. E nas próprias atuações a gente vê, né, uma coisa meio deslumbrada, meio querendo aparecer mais que todo mundo, etc. E ela nessa relação perfeita. Isso não a exime da responsabilidade. Não é o fato de você ser uma mulher submissa, dependente, de entrar numa conversa dessa, ou de ter traços borderline, isso é um transtorno de personalidade. Ela não tem consciência do que ela está fazendo. Então, ela tem que responder por isso, a claro. gente vai conseguindo entender a cabeça. Sim. Agora, inclusive na peça Blue Jeans, no documentário aparece isso também, o quanto que ele tentou sabotar, né, atores, principalmente os maiores, para ele substituir. Ele substituiu o Maurício Matar, ele substituiu o Fábio Assunção, dá o soco, o negócio da navalha. Assim, ele tira da frente, porque um psicopata vai fazer de tudo para chegar lá, não? Claro. É perfeito. Ele se encaixa, assim, perfeitamente. Às vezes a gente fica meio na dúvida, porque, claro, eu não fiz um exame nele, um psicodiagnóstico, nem um laudo criminológico, mas às vezes eu comento isso, olha, gente, ele parece ter uma personalidade com traços psicopáticos. Eu nem chego a falar de psicopata, mas ele é tudo isso e ele não esconde.
né? Ele tenta criar essa máscara, mas a todo instante ele está se revelando, né? Essa necessidade de aparecer a qualquer custo e de estar no auge. Então, você veja esse comportamento dele na peça de teatro. Por onde ele passou, ele deixou, né, essa característica dele. Ele não estava ainda, ele estava agindo muito por impulso, ainda tão jovem também, né, 20 e poucos anos. 22, eu acho que ele tinha 24, 22 tinha a Daniela 24. A Daniela tinha 22 e a Paula 19. Então, muito jovem ainda. Ele ainda, né, age sob impulso, porque o psicopata também é muito impulsivo. Com o tempo, ele vai aprendendo. Veja que as reportagens, a maneira dele falar hoje é muito diferente do que acontecia em 92. Então, ele teve tempo para aprimorar isso, né? E aprimorou bem. Porque ele convence uma série de pessoas.